Seriam as ações da BB Seguridade ações defensivas e com um bom ponto de entrada? É o que eu irei olhar com você neste vídeo. Mas antes, meus amigos, vou chamar a atenção para o mercado no dia de hoje. Ibovespa fechou há alguns instantes com uma queda de 0,2%. Em linhas gerais, o mercado hoje foi um mercado de muita, mas muita pancadaria. E eu começo chamando atenção aqui para a BB Seguridade. No dia, BB Seguridade veio batendo aqui o seu novo topo histórico. O que é o novo topo histórico? Antes da divulgação e distribuição de novos dividendos, certo? Ó, R$ 35,66. E por falar em divulgação, a BB Seguridade é uma das empresas que vai divulgar resultado, já que estamos em temporada de balanços. Divulgação de resultado, ó, dia 5 no meio do pregão. Aqui, não, desculpe, aqui é a apresentação. Então, o resultado é no dia 5 pela manhã, se não me engano, eles divulgam pela manhã e fazem a apresentação no meio do pregão. Então, a Sensibilidade já gosta aí de altas emoções. Então, na semana, quase na semana que vai ter divulgação de resultado, começa a circular essa matéria aqui, ó. A BB Seguridade é compra porque seria uma ação defensiva e com bom ponto de entrada, sendo que a empresa veio com seus papéis batendo a máxima histórica hoje, certo? Na contramão do mercado. Mercado hoje bem enrolado, índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, chegando a subir aqui forte. Eu, sinceramente, pensei que ia chegar lá nos 2% de alta hoje, ia tocar lá na região dos 129 e 500, mas nada. Lá nos 128 e 700 já tomou choque. Bateu lá uma alta de quase 0,9% e fechou com 0,2%. Índice futuro, mesma coisa, bateu lá nos 129.300, já está agora nos 127.600, quase 2.000 pontos de queda. Após, em alguns minutos, ter aberto aqui na região dos 127.800, bateu lá nos 127.600, 127.700 e bateu no 129.325, que é a máxima do dia. 1.500 pontos de alta, mais de 1.500 pontos de alta. E FNC, principal índice da Bolsa de Valores aqui do setor financeiro, 0,15% de queda, ligeira queda, enquanto o Vale, meus amigos, Vale despencou, caiu caindo, abrindo aqui, quer dizer, continuando, né, numa excelente região de preço para quem gosta da empresa no longo prazo. E Petrobras, que parecia que ia dar uma ligadinha no motor, também veio aqui, uma queda de 1,5%, foi uma das ações que voltou bastante no dia de hoje. Amanhã ficar ligado que teremos payroll, dia de payroll, o mercado ele tem uma pancadaria muito grande, certo? E lá nos Estados Unidos, após a manutenção da taxa de juros pelo Banco Central entre 2,25 e 2,25 não, 5,25, 5,5% ao ano, o mercado também foi de baixa. Então, em linhas gerais, podemos dizer que o nosso mercado hoje acompanhou o mercado dos Estados Unidos, certo? E agora, o mercado, ele apesar de ver como mais provável corte de 0,25% no ano, ainda há esperança que ocorra aqui uma queda de 0,5% na próxima reunião em setembro. Então, de acordo aqui, ó, com o levantamento lá das expectativas, a ferramenta apontava que havia 17,5% de chance da taxa básica cair meio ponto na próxima reunião do Fed, comparando a ontem, antes da divulgação do resultado, que estava 11,8%. E os que acreditavam que ia cair 0,25% eram 88% e agora são 82,5%. Então vejo que é a grande maioria. A grande maioria espera ainda um corte de 0,25%, mas cresceu de 11,8 para 7,5 as expectativas para um corte mais acentuado. E em relação à biodiversidade, ela é sim uma empresa muito boa, uma empresa que distribui excelentes dividendos. Só que eu viria aqui, eu veria, né, com muita cautela. Tem matériazinha que me manda comprar um papo. Me manda é o jeito de dizer, né? Mas que instigue a uma ação ser comprada no seu topo histórico e próximo de divulgar resultados. Pode ser a empresa melhor do mundo.
Mas aqui não é uma das regiões mais confortáveis, pelo menos eu não me sinto muito confortável para comprar BB Seguridade nessa região aqui, certo? Você se sente? Deixa abaixo aí no seu comentário. Vou olhar com vocês alguns pontos desta análise, é uma matéria do Infomoney. Com certeza, outras mídias do segmento também divulgam, né? Então, de acordo com os especialistas, então, esses jovens aqui, ó, o Gustavo Schroeder, Eric Ito e Gabriel Menezes, o preço-alvo da BB Seguridade, pelo que a empresa está entregando, foi aumentado dos 37 para R$ 43. Qual o problema? Eles aumentam para R$ 37 um preço-alvo quando a ação já está aqui 35. Então, praticamente é uma pancadinha que o papel dá para cima no período, por exemplo, de resultado, nessa alta toda. E agora, o novo preço-alvo em R$ 43. Papel hoje fechando nos 35,05. 35,05. Agora, preço-alvo é 43. 43. 43 apresentaria aqui potencial de valorização de um pouco mais de 22%. Vamos ver aqui o que eles veem de tão interessante para recomendar a compra de BB Seguridade no seu topo histórico. Nós vemos as ações da BB Seguridade como defensivas, com correlação positiva às taxas de juros. O que significa? Trouxe para vocês aqui para ficar melhor de visualizar. Em ativos, eles têm correlação positiva com a taxa de juros. O que significa? Se a taxa de juros subir, os papéis sobem. Como, por exemplo, empresas do segmento de varejo. Varejo não, desculpem, de financeiras. Enquanto que alguns é o contrário. São os juros subindo e eles caindo. Aí sim. Entra aqui como exemplo, principal exemplo, os papéis do varejo. E qual é o nosso contexto atual, meus amigos? O contexto atual é o seguinte: o mercado estava esperando aqui cortes na taxa de juros. Tinham casas de análise projetando Selic no final do ano na casa dos 9%, alguns mais otimistas 8,5%, só que agora não. É praticamente um consenso do mercado que a nossa taxa Selic deve terminar 2024 em 10,5% ao ano e em 2025 fique lá em 9,5%. Quanto que os especialistas estavam esperando aqui na faixa dos 8% há alguns meses atrás. Por quê? Porque mudou muita coisa entre alguns meses atrás para agora. Não ficou um cenário negativo, mas vamos dizer que ficou um cenário menos otimista. Aconteceu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a redução da taxa de juros lá nos Estados Unidos tem impacto aqui no Brasil também, tem impacto no Brasil, certo? E aqui, ó, um dos papéis que pode se beneficiar, que na verdade já está se beneficiando, senão não estaria aqui no seu topo histórico, é justamente o papel da BB Seguridade. BB Seguridade é esta linha aqui amarela. E aqui são as taxas de juros. Claro, claro que temos que guardar as devidas proporções. Mas eu vou chamar para atenção para vocês os períodos que a Selic estava em baixa e quando ela começou a subir, certo? Então, entre 2019, a taxa Selic, que já estava caindo lá desde 2017, ela deu uma afundada grande, ó. 2019, 2020 chegou lá na faixa de Selic em 2%. Então, o que aconteceu com o papel aqui da BB Seguridade? Saiu lá de 2020, 2000, lá mais ou menos da pandemia, né? Saiu da região dos 25 por aí e veio batendo aqui nos 15, ó. Quando a Selic começou a sua trajetória de alta, lá por volta de 2021, final de 2020, olha o que nós tivemos, ó. Selic saiu lá da região dos 2%, veio batendo aqui no seu topo, nos 13,75%, e BB Seguridade ligou o motorzinho, deu uma subida aqui que mais do que dobrou o preço do ativo. E isso com a distribuição de proventos bem gordinhos durante todo esse período, certo? Qual a expectativa agora? A Selic, ela tende a estagnar por aqui, ó. Como nós vimos, região dos 10,5. Então, a BB Seguridade, pela Selic, ela tende
tender, não quer dizer que isso vai acontecer, a ficar aqui estável. Fora os seus resultados, e aí sim é o que entregaria mais valor e traria mais possibilidades, mais resultados bons, contribuindo também para a nova reprecificação dos ativos, do papel da BB Seguridade, certo? Então, isso que é correlação positiva com os juros, ao contrário de outras empresas que é caindo, é queda em cima de queda, juros altos e o povo insistindo em comprar e só perdendo dinheiro. Outro ponto importante também é o dividend yield, que deve aqui, ó, ficar lá na faixa dos 10,7% o projetado para 2025, enquanto que o setor bancário deve distribuir aqui 5,3%. Então, os analistas, eles destacam o seguinte, ó, que a BB Seguridade depende da renovação do contrato atual em 2033 com o Banco do Brasil. Esses preços alvos são derivados de uma probabilidade de 50% de renovação das condições atuais e 50% de chance de o retorno sobre o patrimônio da BB Seguridade cair perto dos custos patrimoniais em aproximadamente 13,6% contra 60%. Aí vamos falar aqui dos múltiplos, ó, da biosseguridade, PL de 8 vezes, aproximadamente 30% abaixo de sua média histórica. Então aqui é um outro indicador que ela estaria barato, já que em média ela é negociada a um PL de 12,5 vezes e agora está aqui na faixa dos 8,5. Então, com isso, juntando aqui, ó, o Bradesco, que é de onde são os analistas, e projetando com um crescimento anual de 5,3% entre 2024 e 2025 e uma média de dividend yield próximo dos 11%, é o que tornaria aqui as ações da BB Seguridade uma excelente oportunidade. Apesar de eles estarem tão otimistas com a BB Seguridade, a Caixa Seguridade continua sendo a seguradora preferida do Bradesco, pois eles veem um crescimento aqui de lucro maior, de aproximadamente 10%, e menos volatilidade em relação ao acordo de distribuição de corretagem, enquanto ambos possuem dividend yield e valuations atraentes. Inclusive, eu vi aqui que o BB Seguridade está no topo, né? Vamos ver aqui a situação da caixa CXEC3. É, caixa deu uma recuadazinha aqui, não tá no topo. O topo da tá lá na região dos R$ 17, tá aqui nos 14. E logo aqui abaixo, esse é a média de 200 aqui. É, a média de 200, ó, região dos R$ 13, 13,50. É uma região de suporte muito importante, por enquanto tá segurando aqui nos 14, mas com muita dificuldade de subir nos 14,50. Agora o que eu sei, tanto Caixa Seguridade quanto BB Seguridade, fazendo esses movimentos de queda, como estão fazendo agora, por exemplo, Vale, Petrobras e Bradesco, são excelentes oportunidades para um longo prazo, porque independente de resultados mais fracos ou mais fortes, são papéis de empresas sólidas, são papéis de empresas que remuneram bem os seus acionistas, beleza?